E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paladino, sejam bem-vindos ao canal Multi Arcade Júnior. Estamos no quadro Paladino Responde. Esse é o segundo vídeo desse quadro, onde eu respondo as perguntas de vocês, exclusivamente as perguntas que foram deixadas no vídeo anterior. Assim como o vídeo anterior, caso você queira que sua pergunta apareça no próximo Paladino Responde, é muito fácil. Basta deixar nos comentários exclusivamente deste vídeo, que no próximo Paladino Responde, estarei respondendo ele. O Paladino Responde não é um quadro onde que dê muitas visualizações para o canal. Porém, eu gosto de fazer esse quadro, pois a interação com vocês é muito boa. Então, sem mais delongas, eu já vou te pedir naquele like nesse vídeo, que nos dá aquele apoio e incentivo de sempre. E ó, nos deixa felizes pra caramba. Então, vamos dar sequência a este vídeo. Então vamos para a primeira pergunta deste vídeo. Ela vem do Mataro Silva. 8 ou 16 bits, amigo? Qual sua preferência? Mataro, a minha preferência é 16 bits. Apesar de eu ter começado a minha vida gamer nos 8 bits, porém nos 16 bits joguei muito mais franquias do que nas versões 8 bits. Então por causa disso, eu prefiro os 16 bits. Próxima pergunta que vem do Covil do Goku. Qual o primeiro game que você zerou? Covil, apesar de eu ter começado a minha vida gamer no Atari, consequentemente Master System e por aí vai, o primeiro jogo que eu zerei foi o Super Mario World, do Super Nintendo. A próxima pergunta vem do João Vinícius do Gaming Tech. Você gosta ou já teve contato com jogos hacks? E se gosta, qual jogo você prefere? João Vinícius, já tive contato com vários hacks, principalmente depois quando eu comecei a conhecer a emulação. Porém, o primeiro jogo hack que mais me marcou foi o Sonic 4 do Super Nintendo, porque até então eu não tinha ciência de que aquele jogo era um jogo hack, e para mim eu achava algo fantástico ter um jogo da Sega no Super Nintendo. A próxima pergunta é ótima pergunta, ela vem do Andrews Leite. De onde vem o apelido Paladino e por que o nome Multi Arcade Júnior? Andrews Leite, um abraço para você também. Primeiramente vamos pelo Multi Arcade, que é mais simples. O Multi Arcade, como eu já disse em algum vídeo meu, algum especial de alguns 1000 inscritos aí, o Multi Arcade veio do nome Multi Arcade do meu fliperama. Porque quando eu criei o fliperama, ele era um multijogo, só que eu não queria pôr o nome nele multijogos. Então, como ele emulava vários videogames e vários arcades, eu optei pelo Multi Arcade. Como o nome é um nome muito de praxe no YouTube, já tinha vários vídeos com este nome Multi Arcade, eu falei, eu não quero então colocar um nome no canal que seja um nome que várias pessoas tenham. Então eu coloquei Multi Arcade e o Júnior do meu nome, Enaldo Júnior, aí ficou Multi Arcade Júnior. Agora o Paladino é o seguinte, em 2004 eu comprei meu primeiro computador. Então na época eu comprei o que era PC gamer da época. Era um Atom XP 2600, 512 de RAM DDR1, tinha um Windows XP nele, o HD era de 80, ele era combo, ele só gravava CD e lia DVD, ele nem gravava DVD, e a placa de vídeo dele era uma GeForce MX 4000 de 64, era esse aí meu PC game na época. Como era tudo novo para mim, a internet de escada também era nova para mim. E quando eu comecei a me cadastrar em fóruns para poder entender de muitas coisas que a gente encontrava na internet, um dos requisitos é você criar um apelido, um nick. Eu, como eu era muito fã, ainda gosto muito das histórias da Holy Avenger, que é uma história no estilo mangá mais nacional, que vem baseado do RPG Dungeons Dragons. O Paladino é algo muito místico no começo dessa trama, que depois desenrola, eu não vou dar spoiler aqui. Como eu gostava muito daquele estilão do Paladino, então eu acabei adotando o Paladino. O E de Enaldo e o X de Experience em inglês, que é experiência. Aí ficou essa embolação toda, Paladino é X. Paladino ficou mais fácil de falar, então é o que eu mais pronuncio aqui no canal. Obrigado por essa ótima pergunta, que eu sempre quis respondê-la aqui no canal. A próxima pergunta vem do Gilson Moura. Paladino, você coleciona jogos de PS4? Gilson, eu não coleciono jogos de PS4, porque consoles atuais não tem como se colecionar, porque os jogos são muito caros e nem sempre você acha jogos em mídia física. Eu jogo jogos de PlayStation 4, tenho bastante jogos, ou estou adquirindo aos poucos. Todos os jogos que eu tenho foram mostrados aqui no canal, na captura dos games. Com exceção de que eu desbloqueei o meu PlayStation 4 e tem alguns jogos que eu venho jogando lá
desbloqueado que eu ainda não comprei. Estou esperando esses jogos ficarem um pouquinho mais barato para me comprar eles em mídia física. A próxima pergunta vem do Edson Souza. Paladino, qual jogo que você não se desfaz de jeito algum? Cara, pra ser sincero pra você, eu não desfaço de jogo nenhum. Quem coleciona é difícil desapegar das coisas. Às vezes a gente adquire algo repetido, mas mesmo assim ainda fica assim, ah, será que eu desfaço, será que eu não desfaço? Então, pra ser sincero pra você, somente se eu tiver um jogo repetido, eu desfaria dele. No mais, eu não desfaço de jogos nenhum que eu tenha na minha coleção. A próxima pergunta vem do Anísio Neto. Hoje temos dois tipos de colecionadores. De um lado, a pessoa que tem consoles para jogar e divertir, do outro, aquele que possui vários itens para enfeitar a sua prateleira. Qual tipo de colecionador você é e como organiza sua agenda para jogar? Anísio, eu sou meio a meio nessa aí, porque é o seguinte, jogos que eu pego lacrado, eu não abro. Eu mantenho eles na coleção lacrados, até porque os jogos que normalmente eu adquiro ele lacrado, eu de uma forma ou outra eu joguei eles. Exemplo, jogos de PlayStation 2. Eu tenho alguns jogos de PlayStation 2 que eu consegui lacrados, que são difíceis de achar jogos de PlayStation 2 lacrados. Então o que eu faço? Como eu tenho um PlayStation 2 que roda jogos do HD, eu baixo a ISO daquele jogo, coloco no HD e jogo. No mesmo caso eu faço para o PlayStation 3, que tem jogos lacrados, eu tenho um desbloqueado, eu coloco os jogos lá e jogo. E no 4 também. Ou seja, tem jogos lacrados que eu não jogo, eles estão lá guardados, eu só vou jogar eles em mídia digital pirata. É muito difícil para me julgar, porque eu tenho que conciliar gravações do canal, edição no canal, compartilhamento de vídeo, trabalho que me consome muito tempo, casamento, outras coisas como vida social e por aí vai, aí sobra um tempinho ou outro para jogar. Normalmente eu venho jogar um tempinho num domingo ou feriado, mas eu sempre tô jogando, por isso que eu te disse que eu fico nesse meio do muro aí. Eu não sou daquele que só fica na prateleira os videogames não, eu jogo eles, porém a minha frequência de jogar é muito pouca por causa do pouco tempo que eu tenho. Ótima pergunta essa sua. A próxima pergunta vem do Guilherme Crude. Um dia você vai fazer um gameplay direto do console? Guilherme Crude, sim, está muito próximo disso acontecer. Eu fiz uma meia que gambiarra aqui em casa, que eu tenho um DVD daqueles antigos que grava, aqueles DVD recorder, que você colocava a antena nele e conseguia gravar a programação dele, ou de outro DVD para ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa minha ideia de gambiarra, o que eu faço? Eu coloco o videogame nesse meu DVD player, e como esse meu DVD player ele tem saída componente, eu consigo ligar ele na minha placa de captura. Usei esse método para fazer aquele review da placa SCART Converter, SCART HDMI Converter. Mas eu ainda estou estudando uma forma mais ágil, já porque dá muito trabalho e é muita fiação a ser ligada. Mas eu estou estudando uma forma de fazer gameplay sim. Com certeza pro ano 2019 vai ter gameplay sim, direto dos consoles. Até porque eu pretendo fazer alguns reviews de consoles e de alguns jogos que marcaram a minha infância. A próxima pergunta vem do Christian Franco. Paladino, a engenharia dos jogos de luta de hoje em dia é voltado para um estilo mais robotizado e mecanizado, porém com gráficos impressionantes. Te agrada mais do que os estilos clássicos da década de 90? Não, não me agrada mais. Até porque nos jogos de luta eu só jogo 99% das vezes os clássicos. Os únicos jogos que eu jogo que já são virtuais, que são 3D de luta atualmente é o Tekken 3. E lógico que quando sai eu jogo para experimentar. Por exemplo, as The King of Fighters, à medida que foi saindo as novas, eu fui testando, jogando. Tem até no meu PlayStation 4, a 14. Eu tenho para o PlayStation 3 Street Fighter 4, tenho Street vs Tekken, Mortal Kombat X. Eu tenho esses jogos, mas não jogo. Para ser sincero para você, eu até hoje, quando pego para jogar um jogo de luta, eu vou lá jogar o Fatal Fury Real But, The King of Fighters 97 e por aí vai. Tipo, eu prefiro também os clássicos da década de 90. A próxima pergunta vem do Marcelo Júnior. Você jogou muito The King of Fighters 97. Qual trio que você usava quando jogava contra algum amigo? Na sua opinião, qual trio tem o melhor zeramento? Qual personagem você mais gosta da série The King of Fighters? Marcelo, um abraço pra você também. O trio que eu mais jogo, normalmente quando eu vou fazer um contra, Robert, Iori, Leona. Se tiver aberto, o Iori Orochi e a Leona Orochi nesse trio, mas normalmente são esses os personagens que eu mais jogo quando estou fazendo um contra. Não que eu seja viciado,
Eu somente gosto muito de jogar The King of Fighters. E dos meus amigos eu sou até razoavelmente. Ou seja, tem muita gente boa que joga muito que é amigo meu. O zeramento que eu mais gosto é quando se joga com Kyo, Iori e Chizuru. Eu acho que como são os três que formam a aliança pro zeramento, que tem muito a ver com o final de 97, eu acho que é o melhor zeramento desta The King of Fighters 97. Meu personagem preferido é o Iori. Gosto muito do estilão bad boy dele. A próxima pergunta vem do Rony Louco. O que você acha da Nintendo processando sites de ROM na internet? Você acha errado o uso e emuladores? Rony, eu não acho errado. Quando eu parei de ter videogame foi no PlayStation 1. Eu fiquei alguns anos sem videogame e foi ter o meu computador. No computador eu conheci muito jogo. Eu conheci o Mega Drive e a biblioteca maravilhosa que ele tem, que eu não ia ter essa oportunidade de conhecer naquela época, pois já nem se via mais Mega Drive na região. Conheci o Neo Geo, cara. Eu já cheguei a jogar o Neo Geo no meu PlayStation 1, mas eu conheci a biblioteca inteira do Neo Geo. Fui descobrir que tinha muito jogo bom no Neo Geo, que não era só The King of Fighters, Metal Slug e Fatal Fury. Então eu penso o seguinte, os emuladores, ele abre um leque de oportunidades para muito game, para muita gente que gosta e tem vontade de conhecer jogos. Se não fosse os emuladores e eu conhecer muito jogo bom, eu nem teria coleção, porque eu não estaria interessado em jogos. O Nintendo 64 mesmo, eu fui jogar muito pouco jogo no próprio console. Em emulador eu descobri muitos jogos que hoje em dia estou tentando adquirir eles por conta disso, porque eu conheci emuladores e gostei. Então eu sou a favor muito de emulador e jogos, sim, na internet, você baixar, você jogar, sou muito a favor. Hoje em dia tem muito site, tem muito canal que fala que isso é errado, que você não deve fazer isso, mas vai lá, tem um Raspberry com multijogos lotado no lado da televisão dele, tá falando que não joga, e que não pode, que não deve, que é errado, mas eu penso o contrário. Eu penso o seguinte, cara, se tem oportunidade de comprar, compre, mas se você não tem, cara, baixe e jogue. O importante é você jogar, e essa é a minha opinião, emuladores sempre. A próxima pergunta vem do Retro Game. Entre os mitos dos anos 90, qual o seu preferido? Super Nintendo ou Mega Drive? Retro Game, isso é uma pergunta muito fácil. Na minha infância, eu não tive a oportunidade direito de conhecer o Mega Drive, porque na minha região ele era um console caro de se ter. O Super Nintendo era um console fácil, que você tinha nas locadoras para jogar, para alugar jogos, que muitos amigos tinham. Então isso facilitou para que eu pudesse ter também o meu e conhecer melhor o Super Nintendo. Então por isso ele é o preferido. Depois que eu fui conhecer o Mega Drive, ele é um ótimo console, e tanto que hoje em dia eu tenho vários aqui. A próxima pergunta vem do Consoles e Games Retro. Qual foi o jogo e console mais difícil que você conseguiu para sua coleção? Cara, essa é uma pergunta muito difícil. Olha, eu vou tentar colocar como forma de dificuldade de que formas que apareceram para me adquirir. O mais difícil que foi para mim foi o Nintendinho, que você tá vendo ele aqui, ó. Vou explicar por quê. Porque o Nintendinho é um console que não é barato e você não acha em qualquer lugar. Então eu já meio que já tava perdendo a esperança de que eu ia adquirir um, pois todo lugar que eu tava olhando, em grupos de leilão, grupos de venda, Mercado Livre, não tava encontrando um Nintendinho por menos de 300 reais. E que pra mim dar 300 reais num console não é algo fácil assim de chegar abrindo mão. Muitos dos meus consoles eu sempre consegui em leilão e o preço sempre foi abaixo do que vale. Só que aí surgiu a oportunidade no Ferro Velho e eu consegui ele por 15 reais. Eu acho que foi 15 reais, 15 ou 20 reais que eu paguei nele, eu não me lembro agora. Então, tipo, ele saiu barato, mas a forma de adquirir ele foi difícil. Que se não fosse eu ter a sorte de encontrar ele lá no Ferro Velho, eu estaria sem o Nintendinho até hoje. Agora, jogo mais difícil foi o Donkey Kong Country 2. Vou explicar por quê. Porque os jogos Donkey Kong têm sido muito valorizados. Eu consegui o Donkey Country 3 e o 1 muito fácil. Só que o 2 eu nunca encontrava num preço bom. Até que eu dei a sorte de ir no leilão e consegui pegar ele num preço bom, mas foi muito difícil de conseguir. E era o que faltava para me completar a trilogia Donkey Kong do Super Nintendo. Próxima pergunta vem do Evandro Byte. Qual situação mais inusitada você passou por causa de videogames? Evandro, essa é uma história ótima. Eu peguei meu Super Nintendo escondido da minha mãe, foi eu e um amigo meu, ficamos até 6 horas da manhã jogando na casa de um tio, sem avisar minha mãe, cara. Na verdade a gente virou à noite, aí deu 6 e pouca da manhã que eu voltei pra casa e meu amigo voltou pra casa dele.
Só que a gente achando que tava tudo normal, não. A mãe dele já tava louca procurando ele. Entrou em contato com minha mãe também já tava louca tentando saber de tudo. Aí quando eu cheguei, foquei. Entrei de castigo por conta disso. Essa que eu lembro é o mais inusitado de todos. E foi Super Mario World a madrugada inteira do Super Nintendo. A próxima pergunta vem do Xande Volgamer. Quantos consoles você tem na sua coleção? Quantos jogos originais? Cara, você fez a pergunta mais difícil do mundo pra mim. Eu não tenho noção de quantos consoles e quantos jogos originais que eu tenho, porque são muita coisa. Se você acompanhar na captura dos games, nós já estamos aí quase, ou se já não chegou na captura dos games 80, ou seja, são 80 vídeos de unboxing no canal. Raramente é só um jogo ou só um console que aparece nesses vídeos. Ou seja, foi muita coisa. Console, eu sei que eu tô numa média de 40 consoles. Pois não tem somente esses aqui. Tem consoles na sala e tem consoles em caixa também. Mas jogos são muitos, então não tem como contar. Infelizmente é uma pergunta que vou ter que deixar ela em vago. E você pode acompanhar os vídeos que virão no canal sobre a minha coleção para você ter mais ou menos uma noção aí. Então esse foi o Paladino Responde. Desculpa por ser um vídeo grande, pois teve muitas perguntas no vídeo anterior, mas eu queria que todas fossem respondidas em um único vídeo, pois assim ficava mais fácil do próximo vídeo eu responder as perguntas de lá sem ter que fazer confusão de deixar de responder alguém. Meu muito obrigado por você que apoia o canal e curte esse tipo de interação e acompanhou esse vídeo comigo até o final. No mais, valeu.